Fala galera, o Qual a Boa de hoje é comigo nesta quinta-feira e a boa é tomar uma para esquecer ou para tentar de repente chegar a uma conclusão do que aconteceu no lance do primeiro gol de Rodrigo Lindoso do Internacional contra o Bahia. O Bahia que infelizmente perdeu por 3-1, pode cair até para o 9º lugar, depender dos jogos de Goiás e São Paulo, na rodada ainda da Série A, que fecha aí essa primeira parte da Série A antes da parada para a Copa América. Independente do que acontecer, supera as expectativas. O Bahia começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Poderia ter começado um pouquinho melhor, claro, porém, estando entre os 10 primeiros, é um grande resultado, um grande começo para o Tricolor nessa Série A. Sobre a polêmica, sobre o árbitro de vídeo, sobre tudo que está acontecendo, meu celular, desde ontem de noite, que recebe imagem. Recebe imagem de linha assim, linha assado, ponto futuro, perspectiva, linha de régua em cima de celular, linha daquele VAR, né? Que tá assim, lá um olho meio torto que tem por aí. Mas enfim, a verdade é uma só. Para mim, o lance é inconclusivo. Por isso que se você acha que o lance é irregular, se você acha que o lance é legal, beleza. Porque para mim, falando de maneira extremamente profissional, eu não sei lhe dizer se foi ou se não foi impedimento. Tem momentos que a gente olha e acha que o gol é legal, tem momentos que a gente olha e acha que o lance é irregular. Sendo extremamente sincero com vocês, é um lance extremamente difícil, complicado. Então a gente tem que apelar para o árbitro de vídeo, que no entendimento da equipe que estava na cabine do Beira-Rio, o lance foi legal. Não à toa, o que aconteceu com o VAR? Ele mudou o que foi marcado originalmente dentro de campo. Agora há pouco, no Esporte Mais desta quinta-feira da Rádio Sociedade, estava lá inclusive com o Cássio, estava lá com o Marcos Valença, a equipe do BFC marcando presença em peso na bancada da Rádio Sociedade. Expedito Magrinho também estava terminando de compor a mesa. A gente recebeu por telefone Manuel Serapião, que é ex-árbitro e, digamos, o cara do VAR do Brasil. Foi ele que trouxe o projeto para ser implementado aqui no país. E é o seguinte, ele falou algo que me chamou muita atenção. Se houver a dúvida, se a imagem for inconclusiva, o que é que deve acontecer? Manter o que foi marcado no campo. O que foi marcado no campo, impedimento. Olhando por esse prisma, há uma quebra de protocolo do VAR. Porém, o que Manuel Serapião falou, e era o meu entendimento também, se o VAR mudou o que foi marcado dentro de campo, é porque o VAR, aos olhos de quem viu, aquele lance era de gol legal. Então você pode contestar e dizer, mas ele quebrou o protocolo do VAR. Depende. Para o árbitro de vídeo existir a clareza da imagem para se marcar gol legal no lance de Lindoso. Digamos, se eu estivesse no VAR com a dúvida que eu tenho, eu deixava o lance ser marcado com o que aconteceu dentro de campo. Eu teria marcado junto com o árbitro de impedimento, porque foi o que o assistente sinalizou na hora que a bola bateu no fundo da rede. Então o torcedor do Bahia está se vendo prejudicado, tem torcedor dizendo que o Bahia não tem nada do que reclamar, cada um com sua visão, porque por mais que a gente tenha alta tecnologia, aquela imagem com ângulo de transmissão torto, com linhas descendo, com todo mundo tentando fazer com que a sua razão seja a mais correta, fica ainda assim muito difícil de alguém ter 100% de razão, cravar se o lance foi irregular ou se ele foi legal. O fato é que esse lance, em termos de jogo, o que complica é porque o Bahia fazia um jogo muito bom diante do Inter, o Inter não conseguia atacar o Bahia, e na chance que teve, o Inter acabou fazendo um gol e aí mudou o panorama do jogo todo. O Bahia acabou relaxando, sentindo muito desse gol. O Inter jogou mais solto, o D'Alessandro ficou livre, fez o que quis na partida e o Inter fez um segundo gol numa falha de Douglas, o gol de Rafael Sobis. Douglas que já vinha salvando o Bahia em muitas oportunidades, mas falhou no gol de Rafael Sobis. Ainda assim tem crédito, mas vida de goleiro é isso. Depois o Bahia chega a diminuir com o Fernandão e no final toma o gol de D'Alessandro, fechando o placar em 3-1, num lance que a gente vê como Jackson tá lento, tá sem ritmo, a ausência de Hernando, a ausência de Arthur, de Elber, de Gregory, de Gilberto, tantos desfalques. O Bahia foi um time completamente desfacelado diante do Inter e jogou muito abaixo daquilo que o Bahia é capaz de fazer. Porque a gente vê que quando tem tantos desfalques,
fica difícil de um time manter a homogeneidade que vem apresentando nas últimas partidas. Ainda assim, o Bahia está de parabéns por esse início de campeonato, ficando aí pelo menos entre os 9 primeiros nas 9 primeiras rodadas da Série A. Para a gente falar rapidinho do Vitória, só para repercutir a fala do presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, onde ele disse que o Vitória tem um prejuízo mensal de 3,5 milhões de reais, informação que eu já havia trazido aqui dentro da nossa resenha Barril há cerca de um mês e meio mais ou menos. É a situação financeira delicada do Vitória. Continua sendo muito complicado do Vitória manter as contas em dia. E isso, gente, não é com relação somente a salário de jogador, não. É tudo, é o clube como um todo. Salário de porteiro, manutenção da grama, comida que precisa comprar. Tudo isso está dentro desse orçamento. E o Vitória todos os meses tem aí 3,5 milhões de rombo para pagar, que dá pouco mais de 40 milhões de reais de prejuízo que o Vitória deve ter calculado até o final do ano. Imagine só você, quase 40 milhões de reais de prejuízo que o Vitória vai ter até o final do ano, quando precisa contratar jogador e não tem dinheiro para contratar, quando está vivendo de aposta e essas apostas não estão vingando, está cada vez mais difícil a situação do Vitória, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. E para falar de futebol feminino, só para a gente falar aqui da seleção feminina, a seleção que abriu 2-0, Marta cobrando o pênalti, depois Cristiane fazendo o segundo. No finalzinho do primeiro tempo, o Brasil tomou um 2-1 e aí as jogadoras brasileiras acabaram cansando, o Vadão teve que fazer algumas substituições, o Brasil perdeu o terreno, perdeu o meio campo e acabou perdendo o jogo também. Tomou 3-2 de virada, se complica no grupo, porque a Austrália agora vai pegar a Jamaica, que é a seleção mais fraca, deve ir a 6 pontos. Amanhã a Itália, que venceu a Austrália, enfrenta a Jamaica, a Itália também deve ir a 6 pontos. E a seleção brasileira, que hoje, se empatasse, já estava com o meio caminho andado. Se vencesse, já estava classificada, vai ter que pegar a Itália para poder avançar de fase na Copa do Mundo de Futebol Feminina que está acontecendo lá na França. Ou seja, a vida das meninas do Brasil se complica e se complica muito. Então vamos torcer para que a Jamaica segure a Itália de alguma forma. A Itália que surpreendeu a todos vencendo a Austrália, que é a seleção mais forte desse grupo. A Jamaica é a seleção mais fraca. Então a Itália, querendo resolver logo a vida dela, vai ter que vencer a Jamaica para já se classificar. E aí, meu amigo, haja coração para que as brasileiras vençam a Itália na terceira rodada da fase de grupos e, de repente, a Jamaica segure a Austrália, porque senão a seleção brasileira pode ficar numa situação muito complicada dentro da primeira fase, a fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino, tá certo? Com a boa tá ficando por aqui e a gente, claro, com Bahia e Vitória parados aí até o final da Copa América. Vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Feminino, vamos falar também de Copa América. Conteúdo no bar você sempre vai ter, tá certo, galera? Um abraço e bom final de semana.